Como proteger as crianças de abusos? O assunto desse vídeo é bem sério. Olá, eu sou a Bel e este é o meu canal. Aqui a gente fala sobre literatura infantil. Eu sou pedagoga e eu tenho esse espaço para ajudar famílias, mães e pais a saberem como se comunicar melhor com as crianças, com as suas crianças, usando, como meio a literatura infantil, os momentos de leitura com as crianças que são muito especiais. Nesse espaço a gente fala de livro infantil e a gente fala de infância. E já estava mais do que na hora desse assunto entrar na nossa pauta por aqui. Estou gravando esse vídeo em maio de 2024, logo após as enchentes no Rio Grande do Sul, estado onde eu moro. E além de todo o desastre natural, de todas as perdas materiais, de todas as vidas perdidas, uma das coisas que nos chocou muito nos últimos dias, nas últimas semanas, foi saber que dentro dessa situação tão terrível, já tão absurda, ainda foram encontrados e foram denunciados casos de abuso com crianças, de abuso de crianças que aconteceram dentro de abrigos. As notícias que eu vi, que eu fui um pouco mais atrás, que viraram notícia mesmo, eram casos em que os abusadores eram da própria família da vítima, então muito possivelmente essas eram coisas que já aconteciam em casa, o que é muito triste, e aí então por estar nesse espaço público com outras pessoas, foi possível ter essa denúncia e as pessoas já foram presas. Mas claro que esses ambientes com muitas crianças, com muita gente, qualquer ambiente que tem muita gente ou até com pouca gente, são ambientes propícios e que deixam as crianças vulneráveis. Eu sou pedagoga, eu já trabalhei muito em escolas, trabalho diretamente com crianças com frequência e acompanho as crianças, trabalho muito também com o cuidado infantil, já trabalhei muito em escolas de educação infantil. E nessas minhas vivências, eu percebi e eu entendi que muitas vezes as crianças, elas vêm para a escola sem algumas instruções mínimas que acabam deixando elas ainda mais vulneráveis. Eu até criei um Reels lá no Instagram. Meu Instagram é @bel.coimbra. Vai ser muito legal se você me acompanhar por lá também. Falando de algumas coisas bem básicas que quem tivesse ali como voluntário, como cuidador, podia ajudar a fazer para que as crianças não ficassem tão vulneráveis. Coisas como, vou encostar a porta aqui, porque criança pequena acaba aprendendo a sempre ir no banheiro de porta aberta, Acho que com medo de se trancar e tal, só que elas fazem isso em todos os lugares, elas fazem isso na escola e às vezes a porta dá para um corredor onde qualquer um pode passar. Isso não é legal. Isso é perigoso, isso deixa as crianças vulneráveis. Então, se o adulto que está ali cuidando tiver essa sensibilidade de encostar a porta para ela. Enfim, estou trazendo esse assunto agora aqui para o canal para a gente poder aprofundar um pouco mais ele e também, claro, para poder apresentar alguns livros infantis que podem ajudar a dar essas instruções para as crianças. Se você é mãe, pai, professor, auxiliar de escola ou se trabalha talvez como voluntário em alguma ONG, em algum projeto, em alguma igreja e lida com as crianças e tem esse papel de cuidador de crianças eventualmente, assista esse vídeo e compartilha ele com as outras pessoas que fazem isso com você também, porque é bem importante, são coisas assim mínimas que podem ajudar, que podem proteger, que podem salvar as crianças. Dentro desse assunto que é muito triste, mas muito importante, você precisa entender e ajudar as crianças a desenvolverem 3 conceitos: intimidade, consentimento e confiança. Primeiro conceito, intimidade. As crianças precisam aprender que existem partes do corpo delas que são íntimas. E o que é intimidade? O que significa intimidade? Intimidade são aquelas partes, são aquelas coisas que não é para todo mundo olhar, não é para todo mundo ver, não é para todo mundo encostar, não é para todo mundo mexer. São aquelas partes que são só delas. A intimidade vai além do corpo, mas no corpo são as partes íntimas. As partes que ficam tapadas com a roupa íntima, com a calcinha, com a cuequinha, que também se chamam roupas íntimas, então também são roupas que não é para todo mundo olhar. Por isso é muito importante que se as meninas forem usar saia, vestido, que
podem usar, a coisa mais fofinha, é muito importante que elas usem um shortinho por baixo para proteger elas, para dar liberdade para elas poderem pular, brincar, né? A criança não precisa ficar sentadinha assim, certinha de perninha fechada. Não, deixa as crianças brincarem, mas ajudem elas a se protegerem. Então, coloca um shortinho, vai de vestido, vai de shortinho por baixo para poder ficar mais à vontade, porque as roupas íntimas são íntimas, não precisam ser vistas por outras pessoas. E nesse primeiro tópico da intimidade, eu quero mostrar para vocês um livro muito fofo, que é esse aqui da Roseli Mendonça, Meu Corpo, Meu Corpinho. Ele até ganhou agora uma nova edição com uma nova ilustração e tudo, mas eu gosto dessa ilustração aqui, essa ilustração do Sidney Meirelles. Esse aqui é um livro que ele tem um papel muito claro. Ele existe para ensinar sobre intimidade para as crianças. O texto dele é um texto bonitinho, um texto quase musicado, que tem rimas e que vai falando e repetindo, né? Que meu corpo, meu corpinho, tão meu, tão bonitinho, vai ensinando, vai dando frases, vai dando falas para as crianças, para elas entenderem quais são as partes do corpo delas que ninguém pode encostar. É um livro que não é assim um livro literário, mas ele é um livro que ele é um bom instrumento para ensinar sobre intimidade, para mostrar para as crianças os limites, né, para dar ali uma ferramenta para elas. A Roseli Mendonça, ela é autora desse livro, ela está se formando em psicologia e ela tem um trabalho muito legal sobre prevenção, sobre cuidado das crianças, sobre educação. Eu acompanho ela bastante no Instagram, vou deixar ali aqui embaixo também o arroba dela, porque eu não lembro agora de cabeça. E ela desenvolve um trabalho muito sério, um trabalho muito legal. Eu já fiz um curso dela, Infância Preservada, e foi muito enriquecedor. O segundo conceito que a gente precisa saber e ensinar para as crianças é consentimento. Quem pode encostar nelas? Quem pode e quando pode encostar nas partes íntimas delas? Quem pode encostar? A resposta é quem está ajudando ela na parte da higiene, né? Quem está ajudando a cuidar. Quem são essas pessoas? As crianças precisam saber. E como que elas vão saber isso? Quando você falar. É muito importante que você fale para sua criança, que deixe claro para ela que só pode mexer nessas partes íntimas quando estiver limpando. E como que se faz isso? Faz isso desde que o seu filho for bebê, bem pequenininho. Às vezes eu tô com a minha filhada e tô trocando fralda ou ajudando no banho, enfim, né? Às vezes ela fica aqui em casa e eu sempre faço isso com ela. Mesmo eu fazendo isso tão eventualmente, eu sei que essa é uma atitude, é um ritual educativo. Quando eu vou trocar a fraldinha dela, eu digo, agora a Dinda vai abrir a tua fralda. Brincando, né? Ui, que fedor! E tal, fazendo bagunça. Mas aí eu pego o lencinho, agora eu vou limpar aqui, tá? Tá sujo, eu vou limpar. Sempre avisando o que eu tô fazendo, para ela saber o que tá acontecendo, por que eu tô fazendo. E outra coisa muito importante para quem faz esses cuidados, seja rápido nesse momento. Não é hora de ficar... Não é brinquedo. Não é de fazer carinho nessas partes, não, as partes íntimas são da criança, a criança é uma pessoa, né? Ninguém faz isso nas partes íntimas de um adulto, né? Tem que cuidar, tem que estabelecer limites e a gente estabelece esses limites colocando esses limites para nós mesmos. Então, quando for fazer essas tarefas de higienização mesmo, seja rápido, não fique olhando para a criança, para as partes íntimas dela. Quando estiver olhando para a criança, olha para os olhos dela, olha para o rosto dela. E esses cuidados, eles vão ensinando as crianças a identificarem um padrão que é aceitável e identificarem um padrão que não é aceitável caso ele aconteça. E agora o terceiro e último conceito, que é a confiança. Mesmo tendo todos esses cuidados, mesmo ensinando o seu filho a se cuidar, a se proteger, a identificar, não deixar muita brecha, pode ser sim que algo ruim aconteça. Pode ser que algo muito ruim aconteça e pode ser que coisas menores, mas que já são sinais de alerta, aconteçam também. E caso isso venha acontecer, tomara que não, mas se por acaso isso acontecer com seu filho, ele vai ter liberdade para vir falar contigo? Ele vai querer te procurar? Será que vocês têm um caminho aberto para diálogo? Se esse caminho ainda não existe, ele pode existir e ele pode ser criado inclusive através da leitura em família. A ideia da leitura em família é justamente essa, é construir caminhos, construir pontes, construir espaços
espaços que facilitem a comunicação entre pais e filhos, entre adultos e crianças. A leitura em família existe para fortalecer vínculos de afeto e confiança. E o que é leitura em família? Leitura em família, como o próprio nome já diz muito claramente, é ler, é compartilhar histórias juntos, em família, é formar, é desenvolver espaços de diálogos através dos livros, onde os livros são nosso instrumento, onde os livros estão ali e a gente quer compartilhar alegrias e descobertas através deles, mas nesse momento a gente aproveita para desenvolver o nosso relacionamento. Se você não sabe muito bem como fazer isso, talvez a sua criança seja muito pequenininha e você acha que ainda não consegue se comunicar com ela, eu tenho o curso Leitura em Família, onde você vai aprender justamente isso, a como se comunicar com o seu filho através da leitura, a como fazer com que o seu filho goste de ler e a como desenvolver boas conversas através da leitura com crianças desde o 0 até os 8 anos, porque isso é uma construção. É uma coisinha que a gente vai construindo aos poucos. Inclusive, tá para entrar no Leitura em Família uma aula bônus muito especial que eu estou construindo em parceria com uma psicóloga muito competente que atende crianças já há muitos anos. E nessa aula a gente vai abordar um outro lado dos abusos que eu não abordei nesse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui a gente falou sobre prevenção, sobre como você pode preparar o seu filho, a sua criança e se preparar também para proteger, para não deixar tanta brecha. Mas nessa outra aula, né, essa conversa mais aprofundada, a gente vai falar sobre como acolher as crianças caso algo desse tipo aconteça. Todas as informações sobre a leitura em família estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Eu já ia me despedir, mas eu lembrei de uma informação muito importante, que entra ainda nesse ponto da confiança. Quando, se acontecer do seu filho te falar alguma coisa, por mais bobagem que seja, mas se ele em algum momento relatar para você que alguém fez alguma coisa e que ele não gostou, sei lá, ele estava brincando com alguém que é da família, que é de confiança, e a pessoa estava fazendo cosquinha nele e ele pediu para parar e a pessoa não parou. E aí o seu filho vem e reclama sobre isso com você. Se isso acontecer, por mais que você entenda que estava todo mundo brincando, tudo bem, não haja assim com seu filho. Mostre para ele que as reclamações, que as queixas dele são importantes e vão ser ouvidas por ti. E vai lá e fala com essa pessoa e diz, olha, próxima vez, quando o fulaninho pedir para parar, para, porque ele não estava mais gostando. Quando ele pede para parar, a gente para. É o corpo dele, a gente precisa respeitar a vontade dele. Esse tipo de atitude mostra para o seu filho na prática que ele pode confiar em você. E agora sim, se você gostou desse vídeo, curte ele e, por favor, compartilha com outras pessoas que precisam ouvir isso, para que essas informações que são simples, mas que são muito profundas e não são nada óbvias, possam chegar cada vez mais às pessoas que lidam com crianças no dia a dia, para que elas possam se colocar também nesse lugar de protetores dos pequenos. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!